Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Tiago novamente e hoje nós vamos abordar o processo de rotulagem, armazenamento e transporte de produtos químicos. Como nos vídeos anteriores já foi mencionado, no Brasil todo esse processo de classificação, rotulagem e as fichas de segurança com as informações pertinentes para cada substância, elas são normatizadas no Brasil, regulamentadas pela ABNT 14.725. Mais especificamente, nós vamos tratar hoje da parte 3 dessa norma, que vai trazer quais são as informações necessárias de estarem contidas nos rótulos dos produtos químicos que são considerados perigosos. De acordo com essa norma, nós temos a classificação entre produtos químicos perigosos e produtos químicos não perigosos. Ambos precisam ser rotulados, mas a quantidade e as informações necessárias para cada um é distinta. Nós vamos focar aqui nos produtos perigosos. O que diz a norma? A norma diz que a rotulagem do produto químico perigoso é um dos meios utilizados pelo fornecedor para transferir ao público-alvo as informações essenciais sobre seus perigos. O que seriam essas informações essenciais? No rótulo, tem que trazer informações que incluem aspectos como deve ser feito o transporte, o manuseio, a armazenagem e as ações de emergência caso ocorra algum tipo de acidente envolvendo esse produto químico perigoso. Além disso, eles ressaltam a grande importância de se padronizar e de trazer algumas informações no rótulo desses produtos químicos. Eu destaco algumas aqui. A necessidade de fornecer informações sobre produtos químicos perigosos relativas à segurança, à saúde e ao meio ambiente. Então, é através do rótulo que o primeiro contato de quem vai usar aquele reagente consegue ver, através das informações imediatas que ali estão contidas, se ele causa algum tipo de risco, qual é o tipo de risco que ele causa, quais são os cuidados que devem ser tomados em caso de contaminação, em caso de contato ou acidente, o que deve ser feito e onde ele precisa ser guardado para evitar contaminações. Além disso, a ideia é utilizar um sistema de simples identificação e que seja fácil de ser compreendido por aqueles que tenham um nível mínimo de compreensão sobre o padrão estipulado aí pela BNT ou pelo sistema GHS, justamente que vão trazer essas informações de forma mais imediata, mais visual e direta. A necessidade de compatibilização desse sistema com os critérios do Sistema Internacional do GHS, a capacitação do treinamento, então trazer essas informações permite capacitar e treinar trabalhadores que vão fazer uso ou transportar esses produtos químicos e, por fim, traz um aspecto de educação e conscientização dos consumidores, no sentido dos cuidados a serem tomados e, inclusive, no descarte desses produtos químicos. Ok, então, o que deve conter no rótulo desses produtos químicos? Primeiro, a gente precisa recapitular que antes de fazer a rotulagem, todos os produtos químicos classificados como perigosos, eles passam por um sistema de classificação. Esse sistema de classificação, então, define esses produtos como sendo explosivos, corrosivos, inflamáveis, nocivos ao meio ambiente e assim por diante. A partir do momento de um sistema sério, confiável de classificação, nós conseguimos, então, colocá-los dentro dessa classe. Dentro dessa classe, ainda nós temos algumas subclasses, Então, dentro dos explosivos, nós temos algumas subclasses de explosivos que também passam por esse processo classificatório. E aí, conhecendo todo esse processo, tendo essa classificação, a gente consegue ter informações suficientes para ser colocado no rótulo, para que alerte quem for utilizar, transportar ou armazenar os cuidados que devem ser tomados. As classificações, elas são alvo da BNT na parte 2, e o processo de rotulagem na parte 3. Uma vez que elas estão classificadas, que esses produtos são classificados, o rótulo deve conter obrigatoriamente a identificação do produto e o telefone de emergência do fornecedor. Porque se acontece alguma coisa, você tem
para quem ligar, para ter mais informações de um momento mais imediato. Depois nós precisamos ter a composição química, essa composição química através do nome comercial e do nome científico da substância, o pictograma de perigo, que pode ser mais de um, se ela se classificar como sendo mais de um risco, né? Ela pode ser inflamável, ela pode ser corrosiva, ela pode ser oxidante, assim por diante. Uma palavra de advertência, né? Normalmente uma palavra em destaque, que vai saltar aos olhos juntamente com o pictograma, informando uma ação de perigo, pedindo para tomar cuidado ou atenção. Além disso, nós temos as frases de perigo, as frases de precaução e outras informações. Lembre-se que dentro das frases de precaução, a gente tem uma série de classificações que podem ser utilizadas como outras informações, como, por exemplo, a disposição daquele produto químico, ou seja, como descartar, como armazenar aquele produto e, em determinados casos específicos de acidente, quais ações nós podemos tomar. Então, aqui tem dois modelos, né, que são fornecidos pela norma da BNT, simplesmente para ilustrar as informações que precisam estar contidas no rótulo. Não há um padrão a ser seguido em termos de design desse rótulo, tá? Apenas precisa conter o nome, né, do fornecedor, do fabricante, o nome precisa ter o telefone, precisa ter o nome científico ou o nome comercial, os pictogramas ou o pictograma, né, dependendo de onde ele se classifica, e as frases de perigo, né, as frases de prevenção que a gente precisa ter e a palavra de advertência. Além disso, no rótulo é extremamente indicado que se tenha a frase indicando onde encontrar a ficha de informação deste produto químico. Por quê? O rótulo, por mais que tenha informações, ele não conterá todas as informações necessárias sobre esse tipo de substância, e aí então você dá um indicativo da ficha, como nós já vimos no vídeo anterior, que traz toda a caracterização e todas as informações mais criteriosas possíveis sobre o produto químico. Então aqui cabe principalmente as principais frases e as principais informações, mas você precisa indicar onde pode-se buscar mais informações acerca desse produto. Temos aqui um exemplo, né, de um rótulo do hidróxido de sódio. Veja que ele está de acordo com a norma da BNT. Então, ele traz a identificação lá, hidróxido de sódio, solução, soda cáustica 50%. Nome, né, da substância e o nome comercial. Nós temos a descrição ali, o item B, a composição é só de hidróxido de sódio, não é uma mistura, né? Ali é uma solução, tá? Mas não há outro reagente senão hidróxido de sódio. Frase de perigo, nós temos as frases de advertência, né, de precaução, a palavra de advertência lá, ó, perigo, tá? Os pictogramas indicando os riscos que esse reagente traz, seja saúde, né, seja os riscos físicos ou risco ambiental. Nesse caso, nós temos 3 pictogramas ao qual o hidróxido de sódio se enquadra. Outras informações, que são frases provenientes também do sistema de frases de perigo e precaução, né, dizendo os cuidados que devem ser tomados em caso de acidente, o descarte dessa substância. E lá embaixo nós temos as informações do fabricante trazendo o número de telefone, endereço, os contatos, né, caso seja necessário contactá-lo em algum processo ou período de situação de emergência. Então, esse é o modelo que a gente tem, está de acordo com a norma da ABNT. Outros modelos, né, de exemplos tomados aí de universidades ou de fabricantes que montaram de acordo com o que pede a ABNT. Esses estão mais próximos daquela figura inicial que eu mostrei, que é a figura que é encontrada na norma, como uma sugestão do modelo a ser adotado. Então, vemos aqui um modelo para o ácido sulfúrico. Então, o ácido sulfúrico com a sua fórmula e a sua concentração. Ali a palavra de advertência, perigo.
é importante que a norma diz que se usa apenas uma palavra de advertência, tá? Então, você usa perigo, você usa atenção ou você usa cuidado. E o uso dessa palavra de advertência, ela é indicada já na ABNT de acordo com a classificação dessa substância. Tá? Então, não é porque eu acho que é mais perigoso ou que a pessoa tem que ter só atenção. Tá? Ela já vem indicada na norma. Todo o processo de rotulagem, a partir do momento que você consegue classificar a substância, as informações que vão conter no rótulo, elas já são estabelecidas pela norma. Tá? Essa norma também é baseada no sistema GHS. Então, montar o rótulo não é algo difícil, porque as informações elas são prontas. Tá? Basta apenas confeccionar e colocar os números de informações indicadas pela norma. Então, aqui no ácido sulfúrico nós temos 3 pictogramas também, mostrando que ele é uma substância corrosiva, tem risco para o meio ambiente e ela pode ser ali carcinogênica, teratogênica ou mutagênica. Tá? Nós temos as frases de perigo e precaução, e nós temos a indicação ali de onde está a ficha de informação sobre esse reagente. Então, tá de acordo com a ABNT, basta rotular, colar num frasco contendo ácido sulfúrico. Nós temos outro exemplo do lado, que é o exemplo da acetona. Aqui também é um rótulo proposto por uma universidade federal, ali de Pelotas. Também traz os pictogramas, estão de acordo com a norma da ABNT. A única diferença é que ele está em preto e branco. Tem a palavra, né, ali de alerta, ali, perigo também. Tem a concentração da acetona, tem o responsável ali, que eu não digo o fabricante, mas o responsável por onde está sendo armazenada a acetona, que é a universidade, com as informações de contato. Nós temos as frases, né, cabíveis para acetona e a indicação da ficha de informação. Tá? Como eu falei para vocês, essas informações que contém no rótulo, elas provêm de acordo com as classificações e subclassificações das substâncias que já estão regulamentadas e indicadas lá na ABNT. Lembro no vídeo anterior que foi mostrado um critério de como que é feito os testes, né? Isso é todo indicado, e que como que esses testes permitem a classificação dessas substâncias, sendo explosivos, corrosivos, e dentro desses grupos, como que a gente subdivide eles. Observem aqui na tabela, que é um exemplo dos explosivos, que nós temos aí classificações, né, a divisão até 1.6. Tá? Então, nós temos de 1.1 a 1.6. E aí nós temos a indicação até 1.6, qual é o pictograma que tem que ser utilizado. Até 1.4 deve ser utilizado o pictograma aí da bomba explodindo. Depois 1.5 e 1.6 não há necessidade. As palavras, então, ali de advertência, perigo, perigo, né? A gente usa até ali 1.3 a palavra de perigo. Posteriormente, a gente usa a palavra atenção. Depois, em 1.5, volta a utilizar a palavra de perigo. As frases de perigo estão ali regulamentadas de acordo com aquele sistema, né? Aquele código H para as frases de perigo. Então, ali tem a numeração. Então, caso tenha alguma dúvida, a gente consulta a ABNT, que traz para nós uma tabela com cada um desses códigos e o que significa cada um deles, né, traduzindo em frases. Nós temos as frases ali também de precaução, também as que podem ser utilizadas para cada subdivisão aqui dos explosivos. Se tiver dúvida também a gente consulta a ABNT, consegue observar o que significam cada uma dessas frases. Além do mais, nas informações adicionais que a gente pode ter, elas não são obrigatórias, mas elas podem ter, e se for possível colocá-las, é bom. Dentro das frases de precaução, nós temos as subdivisões que vão trazer informações em caso de acidente, que trazem informação para disposição, né, no descarte, tá? E informações muito importantes também sobre o armazenamento. Então, também está ali pela forma de código, basta consultar a ABNT e aí a gente transcreve aquelas frases para o rótulo. Ok?
toda vez que nós formos trabalhar com armazenagem, transporte dessas substâncias e o fracionamento delas, o que é o fracionamento? Comprei 1 quilo de reagente, eu não vou usar 1 quilo. A gente vai ver que uma prática muito comum é a gente não ficar abrindo o pote de reagente a todo momento que a gente usa, principalmente se a gente usa quantidades muito pequenas. Então a gente abre o pote, pega um pouco, dimensiona mais ou menos o tanto que a gente vai usar ali num prazo X, que a gente está se dedicando a alguma atividade de pesquisa, ensino, né? Então você tira um X, isso chama fracionar, pegar uma fração. Então eu tirei do pote original que está de acordo, o fabricante fez o rótulo, tudo bonitinho, está de acordo com a ABNT. Então eu tirei um X e eu vou guardar para eu poder usar de forma mais frequente. Toda vez que eu fizer o fracionamento e eu vou guardar esse reagente, é muito importante que eu também faça um rótulo para ele, para eu armazenar no meu laboratório. Nem sempre o rótulo que está nessa parte fracionada vai conter todas as informações do rótulo do seu pote, do seu frasco original. Mas mesmo assim eu preciso ter as informações mínimas necessárias. Talvez não caibam todas as frases, mas as informações mínimas necessárias de identificação. Então é preciso elaborar um rótulo mais simples, contendo a informação, o telefone, o nome da substância, se possível concentração, algum pictograma que indique o risco que ele tem, palavra de perigo. Mas pode ser que não caibam todos os pictogramas, mas aí então eu uso pelo menos um, tá? Então a gente pode fazer uma adaptação quando houver o fracionamento. Por quê? Pode ser que não seja só eu que trabalhe com aquele produto, né? Possa vir outra pessoa no laboratório e fazer uso dele também. Então ali precisa ter as informações mínimas, né? Ou pelo menos a indicação de onde encontrar também as informações de forma mais completa. Ainda no laboratório, é muito comum a gente ter rótulos mais simplificados quando a gente trabalha com preparo de soluções ou a gente sintetiza algum composto químico, que teoricamente nós não temos no laboratório, fizemos uma reação, sintetizamos e precisamos guardar. E aí nós fazemos um rótulo simplificado, porque nas práticas de laboratório não pode ter o hábito de simplesmente colocar as coisas em frascos, deixar no laboratório e só você sabe o que é. Mesmo porque os frascos têm cor igual, eles podem ser confundidos, outras pessoas usam o espaço e precisam saber o que elas estão manipulando. Lembra que ter ali o rótulo é uma questão de segurança para evitar qualquer tipo de acidente. Nesses casos, quando a substância ela é utilizada com uma frequência muito mais rápida, muito maior, o que a gente faz? A gente põe um rótulo bem simplificado, apenas com algumas informações, já que você usa aquela substância de forma muito mais rotineira, tá? Só algumas informações de alerta para quem possa vir a usar o laboratório, saber do que se trata e a quem pertence. Então, por exemplo, quando a gente prepara uma solução, a gente transfere ela para um frasco para armazenar essa solução, e aí nós colocamos o nome da substância ou da mistura, então lá o hidróxido de sódio, colocamos a fórmula, a massa molar, a concentração, então é uma solução de hidróxido de sódio 2 mol por litro, hidróxido de sódio é NaOH, a massa molar 40 gramas por mol, são algumas informações químicas, quem que preparou a solução e a data que ela foi preparada. Isso é extremamente importante, mesmo porque reagentes, produtos químicos, às vezes têm prazo de validade, Até mesmo para você que operacionaliza, às vezes depois de uma semana aquela solução não serve mais, porque ela é instável, e aí você precisa descartar. Então é bom saber quando que ela foi feita. Tá? Então esse é um tipo de rótulo simplificado, utilizado principalmente quando a gente prepara soluções para a aula, vai ser utilizado na mesma aula. A gente não precisa se dar o trabalho de fazer um rótulo totalmente organizado de acordo com a BNT, sendo que esse material não vai ficar guardado por muito tempo, mas ele precisa de uma identificação. Com relação ao armazenamento de reagentes químicos. O armazenamento, ele também é regulamentado pela ABNT e as orientações de armazenamento são dadas também pelas frases de precaução. Elas trazem dentro do conjunto de classificação as frases T400,
elas trazem os procedimentos, as indicações de onde aqueles produtos químicos devem ser armazenados. Com relação ao espaço físico, né, não há nenhuma recomendação, né, na verdade, recomenda-se que não seja guardado quantidades muito grandes de reagentes no laboratório, apenas aquelas quantidades ou reagentes que têm um uso muito frequente, tá? Quando você tem estoques de reagente, esses reagentes devem ser guardados num almoxarifado. E esse almoxarifado, falando em termos de construção, ele tem que ser adequado, né? Tem que ter uma construção, uma edificação adequada para receber aquele tipo de reagente. Então, aí nós caímos de novo na regulamentação de construções destinadas a receber esse tipo de reagente. Então, tem que ser observado o piso, tem que ser observado as portas, tem que ser observada a janela, se tem abertura, se não tem, se é um espaço que tem que ser ventilado ou não. Se o chão ele tem que ter algum dreno, né? Se ele pode ser cimentado ou se é um indicativo de que ele não seja. Então, tudo isso precisa seguir outras normas, mas é isso de condicionamento físico, né? Predial. E as orientações de armazenamento, elas vêm escritas e indicadas pelo fabricante. Por exemplo, nós temos aqui os códigos P400, em que nós temos ali P405. Armazene em um local fechado à chave. Então, nós precisamos de um local armazenado, fechado à chave. Um armário adequado, por exemplo. Armazene em recipientes fechados, não pode ficar aberto, né? Pode ser volátil, explosivo, inflamável. P403, armazene em local bem ventilado. Então, esse tipo de substância pode ser tóxica, pode causar desmaio e assim por diante, tá? E aí nós continuamos uma série aí de recomendações, tá? A gente procura seguir essas recomendações e procura adaptar os espaços, né, nos laboratórios, né? Então, um lugar à parte, um almoxarifado para guardar esses reagentes, ou quando no laboratório for necessário guardá-los dentro do laboratório, os armários ou prateleiras ou o ambiente em que ele vai ser colocado tem que ser adequado a ele. Outra coisa que será trabalhado, né, discutido num vídeo posterior, é a incompatibilidade. Nem sempre a gente pode pôr reagentes de naturezas distintas do lado, porque eles são extremamente reativos, podem provocar uma reação muito vigorosa e causar algum tipo de acidente. Mas esse é um tema aí de um outro vídeo. Por fim, falando um pouco sobre o transporte de produtos químicos, a ideia aqui é que a gente tenha uma pequena noção da regulamentação do transporte desses produtos. Ele é regulamentado, então, por uma lei, né, Lei Federal de 10.233 de 2001, e por resoluções da ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre. Essas leis, elas são bem cautelosas, bem detalhadas, bem criteriosas. Aqui é apenas a gente ter uma noção de que o transporte ele não é tão simples, né? Como a gente pensa, só colocar num caminhãozinho e levar embora, tá? Toda essa lei, todas essas resoluções, elas regulamentam esse processo. Essas leis e resoluções, elas tentam encontrar exatamente as orientações internacionais, tá? Do Comitê de Peritos em Transporte de Produtos Perigosos da ONU e também do Acordo Europeu de Transportes Rodoviários de Produtos Perigosos, em que é feito também um sistema de classificação. Nesse caso, é um sistema de classificação para transporte, que muito se assemelha ao sistema de classificação de produtos químicos perigosos, observado no sistema GHS e na BNT no Brasil, tá? Mas aqui leva em considerações alguns outros aspectos justamente para o transporte dessas substâncias. Então, o Brasil se pauta nessas resoluções da ANTT, né? Segue as orientações desses comitês. Quando há alguma atualização, o Brasil adequa a sua legislação também. Hoje nós temos a legislação de 2019, né, que justamente revogou algumas anteriores e atualizou algumas que ainda estão vigentes. Tá? As duas principais, essa 5.848 de 2019 e essa 5.232 de 2016. Então,
essa lei de 5.000, né, essa resolução de 5.332 de 2016, ela traz justamente o critério de classificação para o transporte de substâncias químicas perigosas, tá? Então, ele vai trazer informação de como identificar, como é embalada essas substâncias, como elas devem ser sinalizados, né, os veículos que vão transportar, e, por fim, a documentação que tem que estar junto dela no momento do transporte. A classificação, como eu falei, é muito semelhante ao que nós vimos na BNT, no entanto, aí nós temos pequenas diferenças, então nós temos 9 classes, né, aqui, sendo as descrições delas como explosivos, gases, líquidos inflamáveis, sólidos inflamáveis, substâncias oxidantes, substâncias tóxicas infectantes, material radioativo, substâncias corrosivas e a classe 9, substâncias e artigos perigosos diversos. Então, aquilo que não se enquadra nas 8 classes anteriormente, se enquadra na classe 9, inclusive aqueles que podem causar algum tipo de dano ao meio ambiente. Feita essa classificação, é importante que há também subclassificações. Essas subclassificações também são feitas com base em critérios, né, bem descritos, né, são testes que são feitos que permitem essas subclassificações para tornar o processo de identificação daquela substância química que está sendo transportada o mais claro possível, para que se tenha informações em casos de acidente, né, como nós devemos, ou quem está transportando, ou ali, polícia rodoviária, ou os responsáveis, né, em caso de acidente, por justamente isolar a área, saber como lidar com esse processo de acidente e contaminação, tá? Neutralização e assim por diante. Aqui alguns exemplos, tá, das classes. A classe 1, que são os explosivos, tem 6 subclasses. Tá? Aqui eu mostro 3, cada uma delas uma classificação. A classe 2, que são dos gases, nós temos 3 subclasses. Tá? Então, gases inflamáveis, gases que são tóxicos e assim por diante. E nós observamos ali um fluxograma, só em termos de exemplo, um fluxograma de como que é feita a classificação. Tá? Então, é feito teste, você vai respondendo uma pergunta sim ou não, né? Com base nos testes que vão sendo feitos, até você chegar numa classificação final para a emissão, né, do rótulo de transporte dessas substâncias. E aí nós chegamos no pictograma de transporte. O transporte, ele é bem complexo, as informações não são dadas somente pelo pictograma, tá? Você tem outras informações que devem acompanhar, isso está na legislação, vou deixar a legislação disponível para consulta, para vocês verem a complexidade que é, tá? Mas aqui nós temos os pictogramas que têm os símbolos baseados no sistema do GHS, né? A gente observa que os símbolos são basicamente os mesmos, mas nós temos uma alteração de disposição e de cor. Tá? O pictograma de transporte, por exemplo, para explosivos, deve trazer nas subclasses de 1.1 a 1.3, ele tem que ser da cor laranja, com a bomba, né, o símbolo da bomba explodindo e o número 1 embaixo. O número 1 indica que ele é classe 1. Quando ele é a subclasse 1.4, 1.5, 1.6, ele precisa vir indicado, né, o exemplo mais abaixo. Então, nós temos ali que eles são da classe 1 e nós temos a indicação na parte superior da numeração da subclasse, 1.4, 1.5, 1.6. Tá? Classe 2. Na classe 2 nós temos ali os gases. E aí, dentre os gases, nós temos ali as subclassificações. Nesse caso, os inflamáveis. Né? Então, observem que a placa para o inflamável deve ser de fundo vermelha. O símbolo da chama, né, do fogo, deve ser preto ou branco. E deve conter a numeração também na parte de baixo, indicando a classe 2. Quando não é inflamável e a gente tem ali um gás que está sob pressão, nós temos a plaquinha com fundo verde, o cilindro, e o cilindro pode ser branco ou preto, com a numeração na parte inferior também. E aí nós temos, inclusive, os gases que são tóxicos, com fundo branco, e o símbolo da caveira. Tá?
Mais um exemplo, a classe 4, que são os sólidos inflamáveis. Nós temos aí as subclassificações, sendo que, por exemplo, nós temos a primeira mostrando o fundo branco com 7 listras vermelhas na vertical, o símbolo de inflamável, né? Então, sólido inflamável, o símbolo de inflamável e a numeração da classe embaixo. E assim por diante para as outras subclasses também e para todas as classes, né? Vão trazer aí toda uma regulamentação. Essas informações, elas, lógico, quem trabalha com o transporte de produtos químicos está mais acostumado a entender, a olhar um pictograma e saber do que se trata o transporte ou qual substância é. Não digo em termos de nome, mas em níveis de risco, né, daquela substância que está sendo transportada. É importante ter uma noção desses pictogramas para entender também, não só do transporte, né, e a sua semelhança com o processo de risco que a gente tem dentro do laboratório ao trabalhar com essas substâncias, né? E também o risco à saúde, risco ao meio ambiente e também as indicações importantes para armazenagem. Tá? Essa legislação do transporte ela é bastante extensa e bastante complexa também, mas vale para nível informativo da gente ler alguns aspectos dela para a gente entender como que são feitos esses testes, como que é feita essas classificações, né, e o que ela diz ainda a respeito do transporte. Ainda tem, dentro dessa classificação de transporte, uma numeração internacional dos produtos químicos, para que não se tenha necessidade de toda hora, às vezes em alguns documentos, ficar escrevendo o nome da substância que está sendo transportada, a gente converte esse nome da substância num código que é chamado de código ONU, que é um código internacional. Toda vez que há reformulação e alteração desse código, as agências regulamentadoras nacionais, né, dos diferentes países fazem uma revisão das suas regulamentações para tentar se adequar a esse sistema internacional. Bom, essa então foi a aula sobre a rotulagem, a armazenagem e o transporte de produtos químicos. Até mais!